Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso curso preparatório ao exame de mestre amador. Meu nome é Sampaio, sou capitão amador e também militar da Marinha do Brasil. Já queria lhe agradecer pela preferência. O curso preparatório para mestre amador, entre outras atividades disciplinares, vai fazer com que o aluno tenha uma expertise na movimentação sob a carta náutica, né? Então, ele vai poder determinar as suas derrotas, né? Os segmentos de retas, posicionamentos, vai poder obter ali latitude, longitude, poder também planejar uma navegação entre determinados pontos. E já que tudo isso acontece sob uma carta náutica, né, sobre essa carta, então é melhor que nós possamos conhecer a carta náutica da prova, né? A carta náutica da prova é a carta 13006, que é uma carta náutica lá do Rio de Janeiro, que ela é padronizada, ela é padrão para a prova de mestre amador em todo o território nacional, tá? A carta náutica, toda a carta náutica, não só essa que nós vamos utilizar como treinamento, né, que é a mesma carta que vocês vão utilizar para realizar a prova, nela contém diversos símbolos, sinais, legendas, e todos esses símbolos, sinais e legendas estão todos definidos em uma carta chamada Carta 12.000. Esta Carta 12.000 nós vamos também deixar disponível para que vocês possam baixar e estudar essa Carta 12.000. Quando nós estamos diante de uma carta náutica, para interpretar os sinais e os símbolos ali contidos, não precisamos decorar todos esses sinais se nós temos a carta 12.000 para consultar. O que nós temos que ter e saber que existe essa carta 12.000 e também saber procurar, né, nesse local de pesquisa. Então, a carta 12.000 ela deve ficar sempre disponível na sua embarcação ou então em formato digital, no mesmo formato que nós vamos disponibilizar, tá? Então, vamos conhecer essa carta. É a carta que nós vamos utilizar para fazer a nossa prova de mestre amador. Para começar, nós temos que saber que número é essa carta. Então, nós temos ali o número da carta, né, que fica logo ali na parte de cima, aqui, vocês olhando aqui para mim no vídeo, aqui ao meu boreste, logo acima fica lá o número da carta. Depois do número da carta, nós temos o nome da carta, né? Nesse caso aí do Cabo Frio ao Rio de Janeiro, né? Logo na sequência também nós temos a escala da carta. Toda a carta náutica, não somente esta da nossa prova, da prova de mestre amador, todas elas possuem a escala. A escala dessa carta aí é 1 por 300.000, ou seja, a cada milímetro na carta náutica, no papel, equivale a 300 vezes menos o tamanho da realidade. Ou seja, qualquer objeto, né, para caber dentro dessa carta náutica, está 300 vezes menor, 300.000 vezes menor, né? Se comparando com milímetro, tá? Com 1 milímetro. Okay? Então, por isso que a gente diz que essa escala é uma escala de pequena escala, uma carta de pequena escala, uma escala pequena. Pequena por quê? Porque os objetos vão ficar muito pequenos para poder caber tudo dentro desse papel, tá? Então, é inversamente proporcional. Quando a gente vê 1 por 1,5 milhão, 1 por 3 milhões, né? É uma carta de pequeníssima escala, porque todos os objetos foram diminutos para poder caber aí dentro. Então, de grande ou pequena escala significa que os objetos foram reduzidos ou aumentados, né? Aumentados jamais, mas sim a redução. Se reduziu muito, ficou muito pequeno, é uma carta de pequena escala, com denominador muito alto,
Ok? Então, esse é uma série. Nós vamos falar lá no capítulo que trata especificamente sobre a carta náutica. Tá? Logo depois da escala, toda carta náutica também tem a sua rosa dos ventos. As rosas dos ventos nada mais mostra os quadrantes, né? Seria um círculo de 360 partes, né? São 360 graus. A estrela, né, simbolizando o norte, fica sempre para cima. Então toda a escala, toda a carta náutica possui uma rosa dos ventos, onde ali nós temos ali a indicação do norte verdadeiro através dessa estrela, né? Então, o posicionamento dessa estrela, a estrela sempre para frente, independente de como seja a carta náutica, ela vai ficar sempre voltada para frente. E dentro dessa carta náutica também, né, de toda a carta náutica, e dentro dessa rosa manual, nós temos uma segunda escala, uma outra escala, que ela é defasada exatamente da declinação magnética do local de navegação. Tá? Então, no local de navegação existe essa defasagem aí, né? Nesse caso, nós temos uma declinação magnética. Tá? E também nós temos aí a variação anual, né? A cada ano existe uma variação magnética anual. Também dentro da rosa de manobra existe essa variação anual para a gente poder fazer o cálculo de conversão para atualizar a declinação magnética, para transformar navegações verdadeiras em navegações magnéticas. Também na nossa carta, nessa carta náutica, nós encontramos as profundidades. Esses vários números pequeninos que nós encontramos aí em toda a superfície da nossa carta náutica são as profundidades ao nível de redução, ou seja, são profundidades dadas nas marés mais baixas das baixas mares, tá? De maneira que em qualquer ponto dessa carta náutica em que nós vamos navegar em qualquer época, jamais nós vamos encontrar uma profundidade menor do que essa, ok? As cores, agora vamos falar dessas cores, são legendas, né? Então, a superfície da nossa carta náutica, ela está pintada de um azul mais escuro, depois dá uma clareada, ou seja, é um azul em degradê até chegar ao branco. Neste caso, é uma indicação de profundidade, né, de variação de profundidade. O azul bem escuro são profundidades de até 20 metros. Depois caminha para o branco, do azul mais claro. Do azul mais claro para o branco, nós temos aí 50 metros. Tanto que nós temos as isobáticas, né? O que são linhas isobáticas? São linhas de igual profundidade. Pode reparar que lá naquele azul mais escuro, nós temos ali uma linha de 20 metros. No azul mais claro, 50 metros. Do mais claro para a cor branca, tá? São isobáticas, tá? Esse retângulo magenta que nós vemos aí nas cartas náuticas, diversos retângulos, são interferências com cartas de grandes escalas, ou seja, são cartas que mostram maiores detalhes do local da navegação, no caso aí a 1506. Então nessa carta 1506, inclusive tem a Ilha Hazer dentro, bem conhecida e que cai bastante de prova. Em toda a carta náutica nós temos ali também os paralelos e meridianos. Tá? Os paralelos são linhas que cruzam a carta náutica e que elas ficam paralelos às escalas de longitude superior e inferior. São em cima dos paralelos que são marcadas as longitudes, ok? E nós temos também os meridianos, são linhas verticais, elas são paralelos às escalas de latitude. São em cima dessas linhas dos meridianos que são marcadas as coordenadas de latitude, ou seja, o encontramento entre latitude e longitude, nós temos aí um ponto qualquer no mar, né? Na nossa carta náutica. Nós vamos entrar no capítulo lá, principalmente capítulo 2, que nós vamos fazer diversos exercícios que vamos tratar sobre isso. Tá? O tipo de fundo, né? Então vamos ver aí os tipos de fundo que nós temos aí. Nós temos aí um P e um A em letra maiúscula, significa que é pedra e areia. Quais são os tipos de fundo que nós temos? Nós temos areia, cascalho, pedra, coral, lama, né? Então, esses tipos de fundo, eles são através de iniciais, né? Quando é coral, é uma letra C e uma letra O, que vai determinar quais são os fundos de corais. Tá? Então, esse tipo de fundo. Próximo ao tipo de fundo que nós temos aí,
temos até um casco afundado, né? O pessoal chama lá da Marinha de casco sobrado. Tem um casco sobrado aí no fundo e é um obstáculo não perigoso à navegação. Tá? Então, é uma linha vertical, uma linha horizontal com 3 linhas verticais. Ele é cortado por 3 linhas verticais. Significa que aí tem um casco ou um mastro sobrado, né? E que é não perigoso na navegação. Qual é a diferença de um casco sobrado que é perigoso na navegação? Os cascos que são perigosos à navegação, os cascos sobrados, eles são envolvidos por uma linha elíptica pontilhada e é preenchido de azul. Tá? Então, esses cascos são cascos sobrados perigosos na navegação e muitas vezes de profundidade conhecida, quando tem um númerozinho do lado. Tá? Nós temos também rochas, né? Aqui próximo aqui a essas nossas observações, nós temos também uma rocha. Essa siglazinha aqui, um R maiúsculo, tá? Com uma profundidade ao lado, me parece que aí é 36 metros de profundidade, né? Então, nós estamos observando, é não perigosa a navegação também, né? A 36 metros de profundidade nós temos uma rocha. Também temos cabo submarino, aquela linha magenta em zigue-zague contínua. Isso significa que são cabos submarinos, principalmente nessa região do Rio de Janeiro, é cheio de cabos submarinos, né? Nós temos também aí uma área que é proibida o fundeio, proibida a pesca. Então existe ali essa demarcação, né? É uma linha magenta também, né? Com características próprias, que também é proibido ao fundeio. E quando é proibido ao fundeio, nós temos uma âncora do tipo almirantado com um X. Ali também está indicando que é proibido ao fundeio, e em alguns pontos também é proibido a pesca. Tem um peixinho com um X também, proibido a pesca. Tá? Só para lembrar aqui que aqui nós estamos fazendo aí um reconhecimento da carta náutica que é dada lá na hora da realização do exame para mestre amador. Nós estamos conhecendo a nossa carta náutica, que é a carta náutica 13006. Antes eu estava falando do farol da Ilha Rasa, né? Olha só as características do farol da Ilha Rasa. Todo farol, toda indicação de farol tem aí uma linha com vários caracteres que ali vai dar as características desse farol e que nós vamos conhecê-lo na lista de farol. Existe um livro que a Marinha chama de lista de farol e ali estão todas as informações de todos os faróis por onde nós vamos navegar e do mundo inteiro. Tá? Então, cuidado que existe diferença entre farol e farolete. Tá? Os faroletes, eles têm iluminação de até 10 milhas náuticas e os faróis são acima de 10 milhas náuticas, o alcance da luminosidade. Okay? Então, vamos lá. Aí está dizendo que ele tem LP. LP é lampejo alternado. Que lampejos alternados são esses? Entre branco encarnado. Isso tem duração do branco encarnado de 15 segundos. Tá? A altura total desse farol, a partir do nível do mar, tem 101 metros. Tá? E o alcance da luz branca tem 51 milhas e da luz encarnada 45 milhas. É o que está dizendo aí. Tá, ok? Então, esse farol aí da Ilha Rasa, ele é bem rico de informações. Tá vendo essa sigla aí, DGPS? DGPS significa que é uma unidade repetidora de posicionamento global. Ou seja, é um DGPS, nós chamamos que é um diferencial GPS, né? Que é um sistema de posicionamento global que tira a diferença, por isso que nós chamamos de diferencial. É um outro ponto conhecido na Terra, colocado com a sua lat-long bem determinada, que une com as informações do sistema GPS americano e que tira mais uma média. Imagine só, tu tem, além de 3, 4, 5, 21 posições, tira uma média e te informa, ainda tem um DGPS, ainda tira a diferença ainda. Imagine, coisa boa, né? Vai tornar cada vez mais precisa essa informação. Esses são o sistema DGPS. Não é em todo lugar que tem isso não, tá? Então, nas cartas náuticas que contém um DGPS, um diferencial GPS, pode estar indicando lá por aquela sigla ali, DGPS, tá? E já que esse lugar da Ilha Rasa é bem rico mesmo de informação, nós temos aqui um RC em letra maiúscula, né? Significa que é um rádio farol circular, ou seja, ele emite sinais, né, de rádios em todas as direções. Tá?
E essa ilha também tem uma obscuridade, existe um ângulo ali que dá uma obscurecida, dependendo da posição de navegação da embarcação. Tá? Com relação à caixa Sossobrado, eu já fiz ali um comentário, né? Nós temos ali obstáculos e que também aparecem quando a maré baixa, tá? Nós temos ali um obstáculo que cobre e se descobre, às vezes são pedras que cobrem e se descobrem, né, dependendo da altura da maré, geralmente é um nível de redução. Tá? Nós temos também ali aqueles posicionamentos, aqueles postes ali, são 4 postes alinhados entre si, né, devidamente alinhados, que tem uma distância entre um e outro de 1 milha náutica, 1.852 metros. Isso tem lá no Rio de Janeiro. Tá? Para que aquilo ali? Os navios da Marinha vão lá para aquele local para medir, fazer a aferição dos seus odômetros. Tá? É ali que eles realizam, esses navios de guerra da Marinha, realizam a corrida da milha. Tá? Então, de vez em quando, o comandante chama o pessoal para fazer, vamos lá fazer a corrida da milha, suspende que o navio vai para lá. Então o navio passa ali sob determinada velocidade e vê quanto tempo ele vai levar para poder cruzar essa 1 milha. É uma aferição. Né? Então, ali, as distâncias entre aqueles postes ali, né, aquelas colunas realmente têm 1 milha náutica. É ali que os navios fazem a aferição dos seus odômetros. Tá? Já falamos aí de área proibida para a pesca, pedra que cobre e se descobre dependendo do nível de redução, né? Já fizemos um comentário também, é aquele símbolozinho como se fosse um asterisco. Tá? E as pedras mesmo, né? As pedras geralmente elas são com uma cruz, né? Faz uma cruz, é um sinalzinho demais. Às vezes elas são perigosas e não perigosas na navegação, vai depender da linha pontilhada e da profundidade que se encontra. Então, todos esses símbolos que nós comentamos aqui são apenas alguns, não dá para comentar todos, senão fica muito extenso. Você pode conhecê-los numa publicação da Marinha do Brasil, que é obrigatório ter essa publicação nas embarcações para mar aberto, que você não tem nenhuma obrigação de saber de qual todos esses sinais, esses símbolos contidos nas cartas náuticas. Entretanto, existem 2 publicações, são 2 documentos, que são fornecidos pela Marinha do Brasil, inclusive são bibliografias, são indicações de bibliográfica para a prova de mestre amador, que são a Carta 12.000, onde contém todos os sinais, todos os símbolos, as suas interpretações, os significados, tá, das cartas náuticas, e também a lista de faróis. Tá? Então, nós vamos deixar aí escrito um link, vamos deixar por escrito o link onde vocês poderão baixar esses 2 documentos, a Carta 12.000 e a lista de faróis. Quem são os meus alunos pela plataforma de ensino à distância? Lá na plataforma de ensino à distância, logo no primeiro capítulo, já vai ter lá alguns materiais, esses materiais disponíveis para realizar lá a descarga deles, né? Para vocês baixarem e ter no formato digital, para quando vocês saírem com as suas embarcações para mar aberto, já para poder realizar as consultas em caso de dúvida de algum sinal. Tá? Conheça nosso curso, garanta já a sua aprovação, domine o mar.